que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa cerebral, pode afetar, que afeta em geral pessoas idosas, mas pode afetar pessoas até mais jovens, na faixa etária dos 50 anos para frente, e progressiva e incurável. É uma doença que afeta demais o paciente, claro, e a família e quem está envolvendo. Então, é uma doença que afeta o paciente, mas afeta de forma geral a família e a sociedade. Quais são os sintomas do Alzheimer? Uma coisa interessante é que a doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer, ela é uma das causas de demência, mas é a mais comum. Mas pode, muito parecido com uma doença, por exemplo, cérebro vascular, parecido, porque elas ambas, ou outras demências, elas todas afetam, em geral, a memória e depois vão afetando outras funções cerebrais superiores, né? Então, o mais evidente é uma pessoa que começa a ficar um pouco esquecida, não sabe muito bem, começa a não se localizar mais no espaço, né? Não se acha mais, começa a se perder, ou não consegue executar tarefas que precisam de uma certa rotina, de uma certa sequência. Então, eu vou fazer um bolo, eu teria que fazer primeiro uma etapa, outra etapa, e eu me perco completamente nessas etapas. Então, me perco no espaço, me perco em sequências, me perco em tempo, né? Já não sei mais muito bem que dia é hoje, onde eu estou, nem minha idade. Então, vai afetando a memória e vai afetando a funcionalidade. Quando é essa outra demência, quando é cérebro vascular, ela funciona como se a pessoa tivesse vários pequenos derrames. E aí vai acontecer da pessoa estar muito bem, estável, tranquila, do mesmo jeito, e daí de um dia para o outro aparece uma modificação estranha, a família percebe, alguém percebe, uma modificação estranha. Como se fosse, porque naquele dia, naquele momento, houve um pequeno derrame, realmente, né? E daí, de pequeno derrame em pequeno derrame, pequenas lesões cerebrais, o volume de tecido cerebral lesado acaba sendo grande o suficiente para levar a uma demência também, tá? Então, são vários jeitos de evoluir para a mesma via final comum que é a demência. É uma falta de uma pessoa que deixa de ter condição de viver sozinha ou de se gerir, né? Acaba ficando dependente de outras pessoas para tocar a vida. A partir de qual idade uma pessoa pode ter Alzheimer? A demência, ela afeta pessoas idosas, né? Idosas, acima de 65 anos, tá bom. Pode afetar pacientes jovens ou mais jovens. Então, essa doença foi descrita com uma senhora, um caso de uma senhora com 50 anos de idade. Foi descrita em 1906, e essa senhora era um caso muito estranho, uma demência muito rápida, que é como acontece a demência dos pacientes mais jovens, mas esse dos pacientes mais jovens são famílias reconhecidamente conhecidas, famílias conhecidas como famílias que vão apresentar demência muito cedo. Então, a demência do idoso, ela é de ocorrência esporádica, ela não é de ocorrência, vamos dizer, como no caso do jovem, que ela é meio dominante, ela é obrigatória, né? Eu já sei que um paciente de uma família com pacientes com demência, todos os membros vão ter demência. No caso da demência do idoso, não. Ela acomete de forma esporádica. Acontece que tem um monte de fator de risco para a demência. Então, numa família de demência ou de ocorrência esporádica, que vários tios, vários parentes têm demência a partir dos 70, 80 anos, 85 anos, tá bom,
Eles têm por quê? Ah, eles bebiam, eles eram hipertensos, eles eram dislipidêmicos, eles eram diabéticos, eles eram, sei lá, eles tinham uma dieta inadequada, em suma, um monte de fatores de risco que podem acabar levando a doença aterosclerótica e, portanto, levar a um quadro demencial. Daí, esses comportamentos ou essas doenças todas, por exemplo, a pressão alta, a dislipidemia, tudo isso, pode ser tão frequente na família que realmente, de fato, muitos membros da família têm a demência. Mas eu continuo te afirmando que essa demência do idoso ela é esporádica. Portanto, se os membros mais jovens da família resolvem, olha, eu quero fugir desta sina, eu não quero, quando ficar com 90 anos de idade, ter demência. O que eu faço? Se cuida, né? Se cuida. Como? Faça exercícios. Olha, cuide da dieta. Frequente regularmente seu médico, cuide da pressão. Em suma, todos esses cuidados que todo mundo sabe que tem que fazer, mas que nem todo mundo faz, né? Seriam as prevenções possíveis. O que pode causar o Alzheimer? O Alzheimer tem uma causa básica, essencial, inicial, desconhecida. A gente conhece muito bem o processo da demência. Então eu sei que a proteína, tem uma proteína amiloide, existe um erro de clivagem, de corte dessa proteína, e a proteína começa a acumular, e a gente... são vários processos bioquímicos do cérebro alterados, mas você me pergunta diferente, tá bom, estão alterados, mas por que estão alterados? E é isso que eu não sei. Então eu sei um monte de coisas, eu sei que tem diminuição de determinados neurotransmissores, né? Portanto as células não conversam mais, porque não tem o tal do neurotransmissor. Eu sei que tem um acúmulo dessas proteínas, eu sei que tem placas emaranhados, tem um monte de alterações neuropatológicas, tem um monte de alterações que eu conheço. Então eu conheço um monte de coisa da demência, mas você sabe me dizer por que isso acontece? Não, eu não sei, ninguém sabe. Como que isso desenvolve, né? Qual é a causa, portanto, qual é o tratamento da demência, né? Isto não é conhecido. Quais são os fatores de risco para o Alzheimer? Acho que as doenças do cérebro dependem fundamentalmente de uma boa circulação cerebral. Então, são fatores de risco as doenças que podem piorar a circulação cerebral. Tá? Então, claro, o fumo a hipertensão, diabetes, tá bom. Então, são doenças que podem piorar a circulação cerebral. E da doença de Alzheimer sozinha, não da doença cerebrovascular, mas da doença de Alzheimer, né? Nós não temos, a não ser nessas famílias que são reconhecidamente famílias com doença de Alzheimer de início precoce, né, lá pelos 50 anos de idade, a não ser essas famílias, não há outros fatores de risco conhecidos. O paciente com síndrome de Down é outro fator de risco, porque eles têm uma alteração genética também, que vai causar demência precocemente. Como prevenir o Alzheimer? Para prevenir o Alzheimer, uma boa ideia é fazer exercício físico, ter sempre novos interesses, ter curiosidade, combater, tratar efetivamente sintomas depressivos e fazer, eu acho que é isso, mais atividades físicas, novos interesses e combater a depressão, acho que está uma boa receita para você prevenir a doença. Como tratar o Alzheimer? O tratamento, ele tem dois eixos. Um eixo é o tratamento que pretende ser modificador com drogas que melhoram um pouco a concentração de neurotransmissores.
Então são drogas que melhoram a concentração de acetilcolina ou que melhoram, que alteram uma toxicidade de um outro neurotransmissor, no caso glutamato. Então são drogas que praticamente todo paciente com Alzheimer uma vez vai acabar tomando esses tratamentos que pretendem ser modificadores e que de fato ajudam, principalmente no início da doença. Além disso, a gente trata sintomas com remédios que diminuem os sintomas, seja alucinações, seja agressividade, irritação, que pioram muito o desempenho do paciente. Então, você usando esses remédios, você acaba tornando a vida dele um pouco mais tranquila, né? Então, são os neuroléticos, né? Além disso, tem uma lista interminável de tentativas de tratamento com um monte de hipóteses, mas que não são tratamentos comprovados até o momento. Quais são os estágios do Alzheimer? Quando eu falar em estágios da doença de Alzheimer, leve, moderada, grave, isso, claro, que é um contínuo, né? Um contínuo, e eu vou ter alguns critérios para saber se é leve, moderado ou grave, e um bom jeito de eu pensar nisso é pensar numa classificação proposta por um autor chamado Heisberg, e ele faz assim, ele propõe a gente pensar na degeneração, que nem a gente pensou na evolução de uma criança, que ela está, vamos dizer, está pequenininha, não consegue, só consegue chorar, mas se eu puser o dedo na mão, na boca, ela mama. E se tiver frio, ela chora. Ela tem conforto e desconforto, prazer e desprazer muito cedo. Aí ela cresce um pouquinho, ela já consegue segurar a cabecinha, daqui a pouco ela tem o riso social, daqui a pouco ela se senta, ela anda. Quando ela começa a andar é um perigo, a gente tira as coisas porque pode se machucar. Daqui a pouco vem a continência fecal, continência urinária e assim vai, né? É uma evolução. Pensar que quando a gente está... E daqui a pouco ela fala uma palavra, ou fala meia dúzia de palavras, e assim vai. Então, é uma evolução, e agora nós vamos pensar no nosso paciente que vai ter esta involução de, por exemplo, das palavras, de daqui a pouco não encontrar palavras, não conseguir formar frases, e daqui a pouco, vamos dizer, perder a continência, daqui a pouco perder a capacidade de andar e ficar acamado, e muito bem. Então, leve, moderado e grave, nessa classificação de Heisberg, na verdade, não são só leve, moderado e grave, eu falei um contínuo, que são 7 fases, e cada uma de A, G, é bastante extensa a classificação. Mas é bacana você procurar um pouco essa classificação para entender esta evolução e ver que, no caso do seu parente ou da pessoa que você está cuidando, ver qual é a trajetória dela e entender onde você está nessa história do leve, moderado ou grave e meio se preparar um pouco de compreender as fases, procurar adiar a próxima fase, o que é possível, né? Adiar a próxima fase é possível, dependendo um pouco do manejo. Eu acho que nessa fase é bom a gente falar um pouco que a família, os cuidadores têm uma enorme importância na forma como a pessoa evolui, né? Então, quando eu quero, por exemplo, vamos pensar numa situação determinante de piora, que o paciente está numa fase leve, mas daqui a pouco já não consegue mais direito dar conta do banho, ou não consegue direito ir ao banheiro e começa a ter alguma incontinência, ela está mudando de fase. E daí, a depender da forma como eu lido,
eu prevejo o problema da incontinência, por exemplo, e levo ao banheiro com bastante frequência, a cada 3 horas, por exemplo. Então, levo ao banheiro. Eu acabei de adiar o problema da incontinência porque eu lidei bem com um problema que iria aparecer e não apareceu porque eu lidei bem, né? Então, é para isso que serve a definição entre leve, moderado e grave, né? Para a gente aprender a lidar com a próxima fase. Como diagnosticar o Alzheimer? Primeiro, ele tem que haver uma suspeita por parte ou do paciente ou da família. O paciente, às vezes, ele vem por causa de esquecimento. E aí é um enorme problema, porque esquecimento todos temos. E às vezes esse esquecimento não é falta de memória, é muito mais falta de atenção. E pode ser não um sintoma de demência, mas um sintoma de depressão. Um sintoma de esgotamento, né? Então é importante não rotular um paciente com demência quando ela não está presente. Existe cura para o Alzheimer? Então, existe cura para a doença de Alzheimer? Não, a doença de Alzheimer ela é progressiva, há tratamento, sempre há tratamento, em cada fase, em cada momento da doença, há um tratamento para ser feito e há um manejo adequado para ser feito. Portanto, já que não há cura, como que se lida com isso? A gente lida com medicações para adiar a doença, para adiar a evolução da doença, para cuidar dos sintomas da doença e para cuidar da família do paciente. Então, as reuniões da ABRAS, por exemplo, as reuniões da Associação Brasileira de Alzheimer, que toda a cidade tem, aqui em São José nós temos 2 grupos fazendo essas reuniões, né? São reuniões de orientação, porque é o que mais dá certo para o tratamento da doença. Uma família bem orientada, uma família que sabe o que está acontecendo e ajuda o paciente a ter uma vida digna, uma vida adequada, prazerosa e sem grandes intercorrências, né? Porque, assim, muitas vezes, mesmo lidando bem, o paciente acaba tendo surtos de agressividade, ou surtos de destempero, e que a família fica mais doente do que o próprio paciente. Então, é muito importante o apoio da família. Então, não há cura, há apenas manejo.